Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Nilson Juba e estamos aqui em mais um episódio do V de Vida Podcast. Do meu lado está... Doutora Vanessa Nunes, dermatologista, e nós estamos aqui na presença de uma celebridade. Vocês vão amar esse podcast. Eu estava esperando ansiosamente pelo Ralph Halilovic. Uau! Isso mesmo. Conta de você, Ralph, pra gente. Então, eu sou, como você falou, Ralph Halilovic. Já trabalho na área da beleza, já tem mais ou menos uns 22 anos. E a minha formação é na parte de visagismo. E hoje eu atuo em Curitiba nesse segmento. Que sorte de nós curitibanos aqui. Vamos aproveitar, gente, pelo amor. Então, pessoal, como vocês estão vendo, nós somos a Rede Oneway Podcasts. E nessa Rede Oneway Podcasts, o podcast V de Vida é o nosso podcast com a doutora Vanessa. E nós temos também os nossos patrocinadores, pessoal. Doutora, fala pra gente. Trianon Residence. Olha, gente, é um hotel maravilhoso e que agora pode ser a sua casa. Você pode comprar o apartamento ou então se hospedar no Trianon. Tem tudo lá. Tem móveis, tem eletrodomésticos, você não precisa levar nada, até talheres. No centro de Curitiba, perto da rua 24 Horas, é tudo de bom viver com todo o conforto de um hotel. RA Empreendimentos. RA Empreendimentos de Ricardo Amaral, em que são um dos prédios mais lindos, edifícios lindos, maravilhosos, que eles são responsáveis em presentear a nós curitibanos com o Landscape Ecoville, Landscape Cabral, Visionist Cabral. Gente, tem uma lista de apartamentos para todos os bolsos, viu? É isso aí, pessoal. Bom, doutora, então, nesse assunto aí do V de Vida, estamos aqui com o Ralph, né, como a gente já apresentou. Fala pra gente, Ralph, você trabalha nessa área de visagismo, nessas questões, mas tudo que você faz no seu Instagram, vi que tem vários nomes lá, tipo visagista, hairstylist, talvez, desculpa o meu inglês aqui, maquiador e caracterizador. Explica pra gente essa questão do seu profissional. Claro, eu acho que antes de tudo eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha vida, isso, né? Para vocês verdade, entenderem exatamente. Como tudo isso começou. Isso. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que estão me conhecendo, antes de tudo, que eu venho de uma família muito simples. Eu sou o quarto de 4 irmãos e, graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar, de correr atrás, de me tornar o homem que eu me tornei hoje. Mas não foi fácil, tá? Como nada na vida é fácil, né? Eu tive que correr muito atrás para isso. E eu trabalho já na área, já tem mais ou menos uns 22, 23 anos na área da beleza. Quando eu comecei lá atrás, em 1900 e biscoitinho, na área de cabelo. Mas eu gosto de falar nessa parte porque eu comecei a entrar nessa área por causa da minha irmã, que a minha mãe não tinha como levar ela para o salão. Então, eu comecei a trabalhar nessa área para fazer o cabelo dela, porque ela é a caçula e eu sou o terceiro dos homens. E eu dou graças a Deus por ter vindo ela, senão eu não estaria hoje aqui. Então, tudo começou lá em 1900 e bolinha. E, a partir disso, eu não parei mais, foi uma coisa que eu fui gostando muito. E eu comecei na área como maquiador e como cabeleireiro, eu sempre fiz as duas coisas juntas. E eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito. Até lá em casa as pessoas brincam que eu sou a pessoa que sonha muito alto. E eu sempre falo que quando você enxerga o sonho, você consegue. E eu quero além daquilo que eu enxergo. Então eu sempre sonhei muito. E eu sempre falei, e é muito louco, porque eu sempre falei desde criança que eu sempre iria morar em Curitiba. Que eu odiava o calor do Rio e mamãe falava que quando eu via alguma novela, alguma coisa que passava Curitiba, eu falava, mamãe, eu vou morar lá ainda. Porque eu já gostava do frio daqui. E passaram-se uns anos, eu fui trabalhar na Raco Cosméticos. Eu trabalhei na Raco Cosméticos como maquiador da Raco durante 7 anos. E a matriz é aqui em Curitiba. E foi a partir daí que eu conheci a cidade. Então, eu fiquei 7 anos dentro da Raco, viajando o Brasil e fora do país, ministrando cursos e falando da linha de maquiagem. E quando eu saí da Raco, eu voltei para o Rio. E aí eu trabalhei na Rede Globo, na parte de caracterização de personagens. Mas eu disse mais cedo que eu falo muito, né?
Mas tem um pedacinho que é o mais importante disso tudo. Quando eu saí da Raco, foi uma escolha minha ter saído da Raco. E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, parado, porque eu fiquei num período meio down. Porque eu quis sair, mas ao mesmo tempo eu não queria sair. Foi uma escolha minha. Então eu fiquei meio balanceado com isso, achando que a minha carreira tinha acabado ali e tal. Desculpa, quanto tempo mesmo você ficou na Raco? Eu fiquei 7 anos na Raco. 7 anos. E na Globo eu fiquei 6 anos. Então, antes de ir para a Globo, eu fiquei esse período parado. E aí fazendo teste para entrar na Globo. Só que quando eu comecei a fazer os testes na Globo, eu fiquei fazendo teste durante 2 anos para entrar. Que as pessoas acham que tudo cai do céu, né? É difícil, né? Deve ser muito complicado. E quando eu comecei a fazer o teste, eles achavam que eu morava lá. Porque a minha família é de lá e o endereço, tudo eu botei de lá, porque morando aqui, fazendo um teste lá, eles não iriam chamar nunca. E foi muito louco, porque nesse período, todas as vezes que eles ligavam para mim, eles ligavam um dia antes. Você tinha que sair daqui para o Rio um dia antes, na correria? Um dia antes, na correria. Que coisa doida. Bem isso. E aí, porque eles achavam que eu morava lá. E daí, eu estava morando aqui. E aí, um dia antes, eles ligavam para mim, Ralf, eu preciso que você esteja aqui amanhã para você fazer um teste. Eu falei, claro, amanhã eu tô aí super tranquilo. Pegava um ônibus meia-noite, chegava lá de manhã, trocava de roupa no banheiro da rodoviária, passava perfume, passava desodorante e ia pro teste. Fiz isso 3 vezes. Na última vez, eles ainda achavam que eu estava morando lá, que minha família é de lá, tudo. No último teste, eles falaram, a gente vai entrar em contato com você e tal. Beleza, me mandaram embora, vim embora. No meio do caminho, eles ligaram para mim. Isso, eu voltando de ônibus, porque era tudo em cima da hora, não tinha como ver voo, nada. Quando eu estava no meio do caminho de Rio para Curitiba, eles me ligaram. Ralf, olha, tá tudo certo, preciso que você esteja aqui amanhã às 8 da manhã. Eu falei, claro, sem problema nenhum. No meio do caminho, eu desci, peguei o ônibus de volta para o Rio de novo, para 8 da manhã, na rodoviária de novo, passar perfume, jogar uma água na cara e para começar no outro dia. Então, a minha vida foi mais ou menos assim, para entrar dentro da Globo. Então, foi um processo para mim que foi muito bacana. E lá dentro eu cresci muito como pessoa e como profissional. E o visagismo ele veio através disso também, porque há outra coisa bem importante, que, como eu falei, nada cai do céu. Quando eu entrei na Globo, a chefe tinha um cargo para mim, mas o cargo não estava aberto. Ela falou, Ralf, eu só tenho um cargo de assistente de maquiador. Nem maquiador era para ser. Era como se fosse um trainee. Ela falou, esse cargo não é para você, mas o que eu quero ainda não foi aberto, que era o cargo de chefia, então eu tinha que esperar abrir o cargo para isso. Eu falei, não, quem é visto é lembrado, eu tô aí, não tem problema. Na época, ganhando R$700 por mês. Aí eu falei, não, vamos lá. Como trainee, já tinha um ótimo currículo, já tinha viajado para fora do país, já tinha feito milhões de cursos. Eu falei, não, vamos. E aí eu entrei como assistente do cabeleireiro. E aí, graças a Deus, em menos de 1 ano, eu já estava como chefe de setor da parte de criação de personagens. Então, eu fiz algumas novelas bem bacanas lá dentro, como Babilônia, Malhação Viva a Diferença, que ganhou o Emmy, Doce de Mãe, que também ganhou o Emmy, outras novelas que eu fiz lá, que foi bem bacana. Tive a oportunidade de trabalhar com todas as atrizes que vocês possam pensar, de Glória Pires a Fernanda Montenegro. Então, foi um período muito bacana na minha vida. O visagismo ele veio ali, porque eu fiz isso 24 horas do dia. E entrando já nesse ponto do visagismo, o visagismo nada mais é do que caracterizar alguém para representar algo. Isso na novela. Então, a gente tinha que tirar a cara da atriz e trazer a cara do personagem. Está brincando, então? Isso que a gente vê nas novelas, por exemplo, uma jovem e você tem que transformá-la em uma pessoa um pouco mais velha? Isso aí. Ou vice-versa? Ou vice-versa. E também você pode pegar alguma atriz e botar ela, como eles chamam lá dentro, com uma cara de uma pessoa pobre, que é como o diretor chama, né? Então, você pegar essa atriz, que é super bem de vida,
e fazer com que ela represente alguém de uma classe bem baixa. Então tem toda uma criação por trás disso. Tem o cabelo que se adequa para isso, tem a expressão facial, o tipo de maquiagem que vai usar. Tem todo um contexto por trás que é onde entra a caracterização, como a gente chama, e o visagismo, que entra muito nisso, que é criar a forma, é harmonizar. Então, a gente harmoniza as formas de acordo com aquilo que precisa. Agora eu estou entendendo melhor o que é visagismo, porque eu realmente não sabia. Eu não sabia a profundidade. Sim. Eu imaginava que era adequar a cor da pele, a aparência, cabelo. Juro que eu não imaginava isso. Agora, me conta uma coisa. E se uma série, um programa, em relação à época diferente, por exemplo, época do imperador, ou época futurista? Ou... Sim. Isso requer estudo da época, Sim. isso requer, não é só... Como você fez isso? Então, você passou por isso? Tem todo um processo antes. Antes da novela ou a série entrar no ar, basicamente a gente fica 1 ano produzindo ela. Tá? Então, é 1 ano de teste de produção com o escritor e o diretor de núcleo e o diretor geral. Então, o autor escreve e ele já desenha o personagem como ele quer. Então, lá ele diz, exemplo, a Glória Pires, que vai fazer o personagem dela tem um cabelo castanho, um cabelo levemente curto, ela vai ter cara de uma mulher vulgar, ou de uma mulher super séria, ou muito sexy. Ele desenha dessas palavras mesmo. Porque aí fica fácil da gente compreender como que o público vai enxergar. A gente chama isso de persona. Tá? É criar essa identidade visual para que, dentro desse arquétipo, você enxergue essa pessoa. Então, exemplo, sabe quando você olha para alguém e diz, acho que não bateu meu santo com essa pessoa? Tem alguma coisa nessa pessoa que te relembra algo que você viveu com alguém ou com algum momento. Tipo, pode ser simplesmente o fato do nariz dela, ou a boca dela, ou o jeito da sobrancelha. Então, tudo isso a gente estuda para trazer o personagem. Então, se ela vai ser vilã, como que vai ser a cara dessa vilã? Ela vai ser a vilã que vai ser boazinha e futuramente ela vai se tornar a vilã que mata todo mundo? Ou ela só vai ser aquela vilã que realmente faz fofoca, que bota ali as pessoas para elas fazerem as coisas? Então, tem todo esse desenho. Então, ou seja... Quando a gente torceu para a vilã ganhar, era você o responsável. Esse cara aí. Agora eu estou entendendo, porque eu dizia, mas não é possível, eu estou torcendo para a vilã ganhar. É muito louco isso, né? Porque gente consegue trazer isso à tona. Então, tem dentro do vilão, que dessa parte, existem vários tipos de vilão. E aí, o autor, ele vai vendo isso pelo meio do caminho, se está indo para um lado bom ou não, e ele pode mudar tudo pelo meio do caminho. Ele pode, até mesmo antes dela ir para o ar também, a gente faz o teste antes, tipo, a atriz precisa ficar loira, não pinta o cabelo de loiro para o diretor ver. A gente coloca peruca, faz teste de peruca, coloca maquiagem, ela vai pro figurino, veste a roupa, ela sai dela, entra no personagem, e o autor olha, esse é o personagem. Se ele achar que não é o personagem, tem que mudar tudo de novo. Então, é um desenho constante até chegar naquilo que o autor escreveu e bateu com a verdade dele. Quer dizer, quem bate o martelo mesmo, então, é o autor. Não é o diretor, não é... É quem escreve. Ele escreve, aí vem o diretor de núcleo, aí vem o diretor de arte, aí cada pedacinho tem um diretor que vem dando os pitacos dele, mas no final das contas quem manda em tudo é o autor e o diretor de núcleo. Impressionante, a gente não tem a mínima ideia disso. Você falando, eu estou viajando aqui. Eu estou, na verdade, lá na Globo. Eu já estou fazendo parte do elenco. Mas isso é muito legal, porque é um dia a dia muito louco. Porque, assim, lá é uma fábrica de sonhos. É mesmo. Porque entra a atriz ou o ator e ele morre a partir do momento que ele entra em cena. Antes mesmo de entrar em cena, quando a atriz ela já está se maquiando, a atriz mesmo, pessoa física, já morre.
Quando você bate de frente com a atriz que já está maquiada e caracterizada, você não enxerga mais ela, porque ela sai do corpo dela para o personagem entrar. E é aí que traz verdade. E aí, quando a gente traz isso pro nosso dia a dia da mulher real, a gente tem alguns ajustes que a gente faz no visagismo. Que é o quê? Que é trazer esse lado humanizado. Então, a mulher também... exemplo clássico. Você, doutora, quando você vai em um salão que você pega uma referência de beleza, aí você pega lá aquela mulher que você achou linda na capa da revista, fala, eu quero esse cabelo aqui. Se o cabeleireiro não tiver uma noção de visagismo, ele vai copiar e colar. O visagista, ele faz o quê? Ele vê que ali tem uma identidade visual. O que você quer não é o cabelo. O que você quer é aquilo que você não tem. Ou é a força, ou é a sensibilidade, ou é a aproximação, ou é o jeito como aquela modelo estava que te remeteu a algo que você não tem, e é isso que você está buscando. O trabalho do visagismo com a mulher real do dia a dia é trazer essa conexão da verdade daquilo que ela está buscando. Gente, eu estou impressionada, porque, na verdade, você lida com o emocional. Sim. Você o visagista, eu posso comparar como uma parte de um psicólogo. Sim. A parte de um terapeuta. Quer dizer, e você deve ter uma empatia muito grande para se colocar no lugar da pessoa. Sim. E poder sentir o que ela sente. É bem isso. Assim, é um trabalho muito profundo. Na minha parte de trabalho, eu tenho duas linhas de raciocínio. Eu tenho o visagismo do Claude Julliard, que ele é francês, que é um visagismo emocional. E tem o Philip Hallowell, que hoje em dia ele mora no Brasil, mas ele é de fora também, e ele foi o precursor do visagismo no Brasil, foi ele que trouxe o visagismo para cá. E a linha dele é uma linha mais psicóloga. Então eu tenho um pouquinho dos dois e tenho a verdade que eu vivi dentro da TV, que é conseguir enxergar a pessoa em um piscar de olhos e entender quem ela é. Eu consigo olhar a pessoa muito rápido, com esses arquétipos visuais, com essas personas do dia a dia, e entender a mensagem que você quer transmitir. Porque você olhando pra gente, você consegue ver isso? Sim. Ah, que máximo! Um mago ali. Que máximo! Será que a gente pergunta, doutora? Ah, eu não sei se eu tenho coragem. Não, então a gente deixa pro final. Deixa pro final. Será? Ou então já vamos ver. Não, eu não tenho coragem ainda. Calma, deixa pro final. Não, a gente vai. Vamos ouvir ele falar. Não, mas isso é muito legal, porque assim, todos nós queremos transmitir algo. E nós transmitimos mensagens não verbais. Uhum. E o visagismo, ele traz essa informação à tona. Como eu falei, eu tenho essas duas linhas. E dentro do meu dia a dia no salão, eu tenho o meu visagismo de cadeira, que é o que eu chamo, que é quando a cliente chega e ela quer... Eu trouxe aquele exemplo daquela figura, que ela acha que é aquilo que ela quer, mas na realidade não é. São atributos emocionais que ela está buscando naquela referência visual. E tem o visagismo que eu faço, que é um visagismo interno, que são 3 horas de consultoria. E aí, nessa consultoria, aí vem o lado psicólogo. Que aí eu trabalho todo o processo de linhas e formas, que nós somos um elemento de design. E todo elemento de design tem uma linha que representa. E é através dessa linha que a gente faz todo um desenho visual de corte de cabelo, de cor de maquiagem, de textura de roupa, de postura, do jeito de olhar, de falar. E aí eu falo que nesse processo dessa consultoria é um processo de identificação visual. E aí, depois disso, são 3 horas nessa consultoria, analisando formas, gestos de falar, gestos de olhar, postura corporal, e também mediante ao trabalho que essa pessoa está nesse momento. Eu atendo muito hoje pessoas que subiram de cargo e que não estavam prontas visualmente para o cargo. Para se sentirem mais confiantes isso nesse aí. cargo. Isso é muito bem interessante. isso. Então, Sim. provavelmente, o cara, igual você falou, né? O cara mudou de cargo. Interessante. É bem isso. E daí ele vem, tanto o homem quanto a mulher, vem para se entender melhor. Para ele compreender qual a mensagem não verbal que ele está transmitindo.
Lembra aquilo que eu falei mais cedo? Quando você olha para alguém, ai, não gostei dessa pessoa. A gente chama isso dentro do visagismo que quando a gente entende que nós somos cara de alguma coisa, todo o processo fica mais fácil. Então, quando eu entendo que a minha cara representa algo no seu arquétipo visual, eu entendo como você me lê. E nós fazemos isso inconscientemente. Sim, com certeza. Então, o que eu trago dentro do visagismo é consciência. Eu faço com que você se descubra e, a partir disso, fazer com que você coloque na cabeça da outra pessoa, sem ela perceber isso, a mensagem que você quer que ela leia. Esse é o meu trabalho de visagismo. Para você ter a confiança em si, eu acho que a primeira coisa, você tem que estar confiante com a sua aparência. Imagem é tudo, né? Imagem é tudo, é algo impressionante. E outra coisa que eu acho importante, que você falou várias vezes, eu nunca imaginei que isso fizesse parte do visagismo, postura. Sim. A maneira... Com certeza a maneira que senta, a maneira que anda, a maneira Sim. que pisa, olha só. E isso tudo tá ligado a linhas. A gente tem linhas de força, linhas de suavidade, linhas criativas, linhas emocionais, linhas sensíveis. E a forma como eu gesticulo também traz um arquétipo visual na sua cabeça. E é esse arquétipo que a gente trabalha dentro da imagem visual. Então, o arquétipo é aquilo que eu enxergo, são as memórias afetivas que me trazem pelo seu olho, pelo seu corte de cabelo, pelo seu desenho de nariz, que a gente tem em 3 terços. Terço superior, médio e inferior, que também eu trabalho isso. E através desses terços, a gente vai descobrindo os temperamentos e as linhas de predominância visual. E aí, através disso, a gente vai criando essa persona, que é uma exigência profissional da sua imagem. Então, a partir do momento que você tem uma profissão e essa profissão exige uma imagem, você precisa se adequar a ela. Isso é uma persona. Isso é uma obrigação. É. A meu ponto de Sim. vista, eu sempre comento, o pessoal sabe, sou dermatologista, eu comento, eu venho aqui à consulta com a minha melhor roupa, com o meu melhor cabelo, a minha melhor maquiagem, por uma questão de que esse é o momento solene de consulta, é o respeito. E isso que você está falando, eu acho extremamente importante. Estou apaixonada por essa área do visagismo que você está nos presenteando e presenteando a quem está legal. É uma pérola, né? É uma pérola. E, gente, pelo amor, uma pérola que veio do Rio de Janeiro, trabalhou na Globo, que encontrou a Fernanda Montenegro. Uau! Glória Pires. Glória Pires. Muitas Adriana outras. Esteves. Débora Seco, que eu Débora amo. Seco. Amo a Débora, gente. Eu amo a Débora. Para vir atender a nós, não percam essa oportunidade. Eu não vou perder, e vocês vão ver uma outra Vanessa nos próximos podcasts. Eu vou, já estou na Adoro isso. fila, para Nossa, aprender. Deus. É verdade. Gente, realmente é muito, muito legal. Conta Não, aí, é Jean. muito bacana. E isso é um negócio que eu queria até te perguntar, Claro. né? Como é que, tipo assim, a gente... porque nós somos leigos. Tipo assim, eu falo mais de mim, mas a doutora trabalha nessa área também. Mas beleza também, que esbarra também no que você está falando. Como é que nós, que não estamos no visagismo, mas a gente pode abordar isso? Porque, por exemplo, a doutora é médica, ela também mexe nessa área. Eu sou designer gráfico, mas eu preciso, às vezes, escolher uma foto de uma modelo para estampar uma propaganda da doutora, por exemplo. Uma propaganda de uma outra cliente que vende bijuteria, entendeu? Tipo, um exemplo. Qual a dica que você dá para pessoas de outras profissões? Tem tudo a ver. Sim, não tem. O mais legal é que o visagismo ele entra em todas as Eu áreas. também acho. Porque a gente lida com arquétipos. Os arquétipos são essas informações, como eu falei, não verbais. Então, tudo comunica. Tudo. É aquilo que eu falei antes, nós somos um elemento de design. Isso. E todo elemento tem uma linha e tem uma forma. Então, compreender que existe uma linha nesse elemento de design que está aqui, ou seja, esse elemento, tanto essa garrafa quanto esse copo, eles são elementos circulares. Então, as linhas circulares são linhas de aconchego, linhas de aproximação, linhas sensíveis, linhas sensuais. Por quê? Porque são linhas que eu domo.
Interessante. São linhas que eu seguro, são linhas que eu Cabe dentro da mão. domino. Isso. Interessante. Quando a gente tem linhas que são linhas retas, e aí tem várias linhas retas, são linhas de distanciamento. Um exemplo muito clássico disso é a porta. Só entra quem você quer. Ou seja, ela é uma linha do conservadorismo, como a gente chama. É uma linha dura, é uma linha masculina, é uma linha fria. Então, cada linha tem uma mensagem não verbal. E é dentro dessas linhas que a gente trabalha para foto, para ângulo, para criação de imagem, para a gente trazer essa aproximação ou esse distanciamento. Exemplo, por que a maioria dos perfumes masculinos são linhas duras? Porque são linhas masculinas, são linhas frias, são linhas que trazem esse lado do homem forte, do homem robusto, porque também é de uma energia masculina. E quando eu falo de energia, é independente de gênero, Sim, tá? Temos as energias femininas e masculinas. E isso a gente traz para tudo. É igual o rosto. Por que tem homens que têm rostos finos, nariz fino, boca fina, olho mais arredondado, sobrancelha mais curva? Isso é uma energia feminina. Quando você olha para esse homem, você olha para ele com um olhar diferente. Nossa, ele é fofinho, ele é querido. Porque a energia dele é uma energia feminina, independente de gênero. Sim, sim. Mesma coisa quando você olha para a mulher, que ela é robusta, que ela tem malar mais largo, ela tem um nariz mais forte, ela tem uma sobrancelha mais reta, ela tem um olho mais reto, a lateral do rosto dela também é mais reto. Isso é uma energia masculina, ou seja, é uma energia sólida, competitiva, instintiva, ativa, diferente da energia feminina, que é o quê? É materna, que é suave, que é sensível. Então, isso tudo está explícito no nosso rosto, na nossa identidade visual. E é através disso que a gente vai trabalhando para todos os segmentos. Olha só que interessante, porque, veja bem, se, digamos que eu tenha, depois eu quero que você me fale, mas digamos que eu tenha um rosto masculino, sério e pesado, e vou trabalhar com algo delicado. Então, ou seja, isso fica antagônico. Sim. E não combina. Então, eu imagino assim, honestamente, pessoal, eu acho que todos, de todas as profissões, um arquiteto, uma arquiteta, um médico, uma médica, ou seja, cada um na sua profissão, designer, exatamente, ou seja, todos devem realmente saber se você está passando a mensagem que você quer passar para o seu cliente ou paciente ou na empresa, sei lá. E isso é extremamente importante, porque essas mensagens subliminares Sim. são mensagens que outra pessoa está recebendo e nem sabe que está recebendo. É bem isso. Você imagina o poder. Sim. Você passar uma mensagem sem falar. É bem isso. Não, isso é muito legal. Quando eu voltei para dentro de salão, um exemplo bem clássico, não sei se vocês chegaram a ver algumas fotos, que eu estou com o cabelo cacheado. E se você olhar lá no Insta, você vai ver que eu tenho algumas fotos com cabelos bem cacheados. O meu cabelo é muito cacheado. E eu nunca usei, porque é de uma linha curva, de uma linha sensível, é de uma linha de aproximação. E eu sempre gostei de uma linha de distanciamento. Até porque o trabalho que eu tinha, a profissão que eu tinha, eu sempre fui chefe de setor, então eu precisava de uma imagem muito forte. Então eu nunca usei cabelo cacheado na minha vida por conta disso. Quando eu vim para dentro do salão, eu falei, eu preciso aproximar a pessoa no primeiro contato, porque no primeiro contato eu já crio uma certa distância, porque eu já me travo um pouco mais, eu sou um pouco alto, eu não olho muito para baixo, a minha postura é muito reta. Então, isso já cria um ruído, a gente chama isso de ruído de imagem. Ruído de imagem é quando você tem algo que te atrapalha dentro do seu ambiente de trabalho. Isso, para mim, para dentro do salão, a imagem que eu tenho me atrapalhava para trazer clientes. Então, isso era um ruído de imagem. O que foi que eu fiz? Eu deixei o meu cabelo natural e super cacheado. Por que eu fiz isso? Quando a gente pensa em um homem com cabelo cacheado, qual é o primeiro arquétipo visual que vem à mente? Os anjos. Interessante. Que a TV criou. Os anjos masculinos,
todos têm cabelos cacheados. É verdade. E aí a gente associa esse homem a um quê? Que é um cara sensível, é um cara fofo, querido, é um cara que você tem vontade de estar perto. E aí todas as clientes que chegavam dentro do salão, que olhavam para mim e falavam assim, meu Deus, você é mais fofo pessoalmente do que pela foto. Eu, consegui. Então, é isso que o arquétipo faz. Quando você trabalha o arquétipo de uma maneira correta, você atinge a mensagem que você quer na cabeça da outra pessoa, que foi aquilo que eu falei mais cedo. Eu falo isso é uma inteligência emocional. Você não precisa se desgastar verbalmente falando para você mostrar que você é bom, ou que você é querido, ou que você é fofo. Eu falo, quer me conhecer, frequente a minha casa. Dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho que atingir a sua expectativa. E quando a cliente vem até mim, além dela esperar o meu currículo, ela espera uma imagem agradável, fofa, uma imagem do famoso cabeleireiro psicólogo. Então eu não posso ter uma imagem dura, uma imagem conservadora. E aí foi isso que eu fiz. Hoje em dia eu já estou usando ele mais liso, mas lá no começo eu usei ele bem cacheado e super funcionou. Me diga uma coisa, e numa situação assim, agora, como no meu caso, eu tenho 2 atividades, né? Eu sou médica no meu consultório, faço cirurgias, e estamos aqui junto no podcast, que é uma atividade nova, gente, para mim, é uma pré-nova aqui. O pessoal da One Way Production está passando toda a produção e me dando todas as dicas, estou aprendendo. Um dia eu chego lá. Mas isso significa assim, eu preciso... quando uma pessoa... É possível com penteado, é possível com adereços, ou seja, a pessoa pode mudar, assim, à tarde eu vou trabalhar num lugar, depois à noite em outro, e eu quero mudar Criar essa persona. Criar a persona. Sim, você consegue mudar em um piscar de olhos. Tem como fazer tudo isso. Como eu falei, somos elemento de design. Então, tudo que você coloca, comunica. Então, a partir do momento que você, digamos que você queira, nesse momento, transmitir uma imagem mais forte. O seu maxilar ele é um pouco mais largo. Então, a primeira coisa que eu iria fazer em você é fazer isso que você já está, com esse cabelo repartido no meio, só que com rabo de cavalo baixo. Porque ele vai chamar a atenção para baixo. Gente, vocês vão me ver a próxima vez de rabo de cavalo baixo, tenho certeza. Só que sem a franja. Ok. A franja tem que ficar acompanhando o mesmo desenho chapado. Porque a atenção vai vir para o seu maxilar. Entendi, a parte de força. Que é isso aí, que é o terço inferior, que é o terço da força. Você não pode tirar a tua atenção de outro lugar. Isso daí. E aí, como você tem a franja eu só trabalho nas minhas clientes quando realmente elas precisam transmitir uma imagem mais de aproximação. Por quê? O terço superior é o terço do intelecto. Então, toda mulher, quando ela usa a franja, ela está dizendo para qualquer pessoa, eu quero me aproximar de você, eu não quero que você olhe para a minha inteligência, eu quero que você olhe para quem eu sou. Então, isso você está fazendo com maestria. Então, você inibe a sua inteligência para mostrar o seu lado humanizado. Então, a franja ela vem muito para isso, ela vem para tirar a atenção dessa parte, que é a parte da inteligência, que tinha as brincadeiras antigamente, né? Quem tinha testa grande, isso aí é o CDF da sala. Então, isso são arquétipos. Por que mulher que tem o terço superior grande, ela gosta da franja? Porque remete a algo que ela já viveu no passado. Então, a franja ela vem para isso, para inibir essa inteligência e mostrar mais suavidade, mais sutileza, que é o que você faz quando você usa a franja. Gente, eu estou impressionada. Impressionante. Impressionada. Olha que eu já assisti inúmeras aulas, tanto da parte de psicologia. Eu até fiquei arrepiada. Eu estou para ver um profissional do seu gabarito. E não é por estar na sua presença, porque quem me conhece, o pessoal que me conhece aqui, sabe que eu não consigo, eu sou incapaz de falar algo que eu não sinto. Sim. Não sai. Se eu tentar falar alguma coisa que eu não sinto, você vai perceber. Eu vou falar não olhando, vou falar assim. Então, eu te digo de coração, eu tenho certeza que você deve estar sentindo a mesma coisa, porque nós estamos tendo uma aula. Uma aula aqui. Uma aula absurdamente importante
e eu estou assim impressionada com a tua inteligência, com a tua humildade, porque uma pessoa dessa grandeza é uma pessoa humilde. E eu falei, antes da gente começar a gravar, eu comentei que eu tive a oportunidade de ver um grande professor meu fora do Brasil, humilde, e outras pessoas que estavam em evolução, fazendo questão de serem, desculpe a palavra, mais arrogantes. Então, quem é bom, quem é grande, quem é inteligente, quem brilha, está aqui. Olha, sendo uma pessoa assim próximo e humilde, é uma das coisas que eu já comentei há pouco tempo. Os vitoriosos normalmente são humildes. E você está nos dando uma aula Obrigado. de profissionalismo, uma aula de sabedoria, uma aula de inteligência com humildade, gente. Eu fico feliz. Não, obrigado. Mas tem uma pergunta, continuando nesse assunto que a gente está falando, que é isso que eu sempre quis saber. Antes a gente vai entrar sobre o assunto do cabelo. Mas antes de falar sobre o cabelo, eu queria muito perguntar isso, que assim, por que, por exemplo, mulheres igual a doutora, mulheres que, por exemplo, você vai ver a pessoa tem uma idade, porém ela não aparenta a idade dela, ela aparenta mais nova, entendeu? Eu tenho certeza assim, a doutora vai no salão, tá, mas tem pessoas que eu conheço que não vai no salão. Como é? Por que acontece isso? Olha, dentro Qual é a delas? Qual que é a tua doutora? Mas assim, tem duas coisas que ajudam muito nesse processo visual. Dentro do visagismo, a gente tem dois formatos que a minha linha de raciocínio, eu não trabalho com formatos de rosto, tá? Que é uma coisa que o visagismo também trabalha, mas isso para mim ele é muito pequeno perto da grandiosidade que a gente é. Porque assim, quando eu falo que a doutora tem um rosto oval, eu esqueço que ela tem os terços faciais, que ela tem o visagismo 1D, 2D e 3D. 1D é o formato do rosto. 3D é tudo que está dentro do rosto. Isso tudo comunica. Eu não posso simplesmente fazer um corte de cabelo e esquecer que ela tem maxilar, que ela tem queixo, que ela tem boca, que ela tem nariz, que ela tem olho, que ela tem sobrancelha, e que é o que a maioria das pessoas fazem. E também, quando vai fazer um corte ou alguma coisa, lembrar da profundidade, porque eu posso ter uma cabeça mais chata, que nem a minha é. A minha é a cabeça de manga. Então, eu não posso esquecer disso. Então, tudo isso vai criar profundidade, ela vai criar uma proporção mais bonita. Mas te respondendo, que eu viajo, tá? Não. Te respondendo isso que você me perguntou, que dentro do visagismo tem dois formatos de rosto que a gente trabalha muito, que é o rosto céu e o rosto terra. Tá? Como o próprio nome diz, o rosto terra, embaixo, a parte inferior, ela é maior. E geralmente quem tem um rosto terra, ela acaba envelhecendo mais rápido, porque ela é muito chão, ela é muito terra, ela é muito ranzinza, por assim dizer. É uma pessoa que naturalmente cai mais rápido o rosto. O rosto céu, a parte inferior, ela é mais fina. E a parte superior ela é mais larga, ou seja, é um triângulo invertido e um triângulo de base. Tá? O triângulo de base é o terra e o invertido é o céu. Então, o rosto que é mais fino e mais largo na parte superior, ele é um rosto que, naturalmente, ele é um rosto mais jovial. E aí, demora mais a cair, porque não tem tanta parte de músculo e de pele nessa região. Por isso que demora, às vezes, a cair mais. E mulheres, eu sempre falo que mulheres depois dos 40, fica aí a dica, é sempre muito importante fazer corte céu, nunca corte terra. Porque a doutora está aí, ela pode dizer, a gravidade já ajuda a gente a cair, né, doutora? Bastante. Então, ter o cuidado com o corte influencia bastante. Tipo hoje, o corte que a doutora está com a franja é um corte que é céu. Então, ele chama a atenção para a parte superior dela. Tem todos uns detalhezinhos também na hora de fazer o corte que ajuda muito a levantar mais essa imagem que a pessoa tem também. Eu imagino, assim, você atender uma cliente em que está querendo melhorar a autoestima porque não está bem no casamento. Eu acho que isso é uma situação que é comum. Sim. Quer reconquistar o marido, isso é comum no meu consultório também, eu percebo bastante. E daí você tem que lidar com isso. Você percebe
essa diferença quando você faz o corte de cabelo, quando você faz... você acha assim que as pessoas que têm esse tipo de situação se favorecem com o visagismo de 3 horas? Seria melhor fazer todo esse processo maior, porque a gente sabe que tem algo a mais? Sim. E daí você indica como é que... Porque Sim. eu não sei que eu preciso de tudo isso. Então, como é que funciona para o paciente, para cliente... Para cliente chegar te nesse procurar. ponto. Então, assim, para a gente entender melhor sobre esse processo, eu hoje em dia eu tenho muitas parceiras de consultoria de imagem. Eu trabalho muito com as consultoras de imagem. Então, as consultoras de imagem, como elas passam muito mais tempo com as clientes do que eu, elas já vêm dizendo para mim, Ralph, essa aqui é interessante fazer a consultoria, porque ela está em um processo difícil e ela não se conhece muito bem. Então, ela faz primeiro o processo de visagismo comigo, depois volta para a consultoria de imagem para ver questão do guarda-roupa todo, depois ela volta para fazer o cabelo comigo, corte, cor e tudo mais. Ela faz uma triagem. Isso, ela faz essa triagem. Mas quando a cliente não vem da consultora de imagem, eu faço basicamente esse visagismo de cadeira. Ali na cadeira eu vou tendo uma ideia de como é essa cliente. E antes, eu particularmente, tá, doutora? Antes de fazer qualquer processo, eu converso basicamente, às vezes, até 40 minutos. Até para fazer um corte de cabelo. Eu converso, às vezes, 40 minutos. Dependendo do estado emocional dessa cliente, eu mando ela embora. Sério? Você já se recusou? Já. Porque ela não estava pronta para aquilo E que ela como foi queria. a reação dela? Ela saiu feliz da vida. Não e ela creio. voltou depois e cortou o cabelo. E ela falou, Ralph, foi a melhor coisa na minha vida, foi você ter dito que não era o momento para eu fazer nada. Porque eu só queria mudar para chamar a atenção. E eu não trabalho com isso, eu trabalho com pessoas. Eu sempre falo que quem vai se ver 24 horas é a cliente que senta na minha cadeira, não é o marido, não é o filho, não é ninguém. Então, o meu trabalho é para a pessoa que está ali. Eu foco nela. E o restante é a consequência do ato dela mesma. Mas, para isso, ela tem que ter muita consciência daquilo que ela é e do que ela está fazendo ali. Então, esse processo que eu separo é muito para isso. Para trazer essa informação para ela mesma. E aí, quando cai essa ficha, eu digo, você quer fazer? E aí, pela expressão dela, eu vejo se realmente ela está pronta ou não. Se a expressão dela falar uma coisa e a boca falar outra, eu vou pela expressão, porque a expressão é aquilo que está dentro. Não mente. Não mente. E aí eu mando para casa de boa. Eu sou bem tranquilo com isso. E falo por que estou mandando embora. Falo, ó, você vai para casa, porque não está na hora ainda, você não está pronta para essa mudança. Quando você estiver pronta, você volta que eu te atendo com o maior prazer. Porque é um processo pessoal, é um processo humanizado. O visagismo, para mim, é muito isso. Eu não posso... Eu sempre falo isso com as minhas clientes e com os meus colegas de trabalho. Eu não posso abandonar a vida dela. Às vezes, eu atendo clientes que já viveram 50 anos. Eu não posso esquecer os 50 anos que ela viveu. Os gostos, aquilo que ela trouxe para a vida, aquilo que ela abriu mão, aquilo que faz ela feliz, porque é um trabalho da vida dessa pessoa. Não é só eu falo que o visagismo não é só cortar e não é só fazer cor. É humanizar humanizar a pessoa que está ali na minha frente. Agora, Ralph, me diga uma coisa. Eu já tive alguns problemas no meu cabelo. Então, por exemplo, corte químico. Uhum. Olha, eu vou contar para você. Eu tive. Então, aparecia assim, meu cabelo estava acabado. E eu pensei, bom, eu como dermatologista, o que eu fiz? Eu, para mim mesma, então eu era minha própria paciente, melhorei a minha introdução de vitaminas, minha ingesta de vitaminas, eu melhorei a parte, eu fiz alguns medicamentos tópicos para que crescesse mais cabelos e mais rápido e assim vai. Mas o que aconteceu é um fio morto. Sim. Né? O que eu podia fazer como médica era lá no bulbo, dentro do bulbo. Sim. Agora, fora, não.
fora eu não podia fazer mais nada. Então, quando existem esses cortes químicos, quer dizer, eu quero trocar meu cabelo, eu estou morena, eu quero ficar loira, e daí... E uma coisa que às vezes as pessoas fazem. Gente, às vezes acontece isso. As pessoas querem fazer em casa. Sim. E daí não sabe a proporção de água oxigenada, não sabe nada, e faz a maior besteira, e daí sai correndo para o salão, arrume. Sim. O que acontece numa situação dessa? Olha, é muito complicado. Se a cliente ela chega com o cabelo muito destruído, não tem o que fazer a não ser reparar o dano antes de qualquer coisa. Eu já peguei clientes com corte químico, que era super loira, e queria continuar fazendo mecha. Eu falei, olha, eu não trabalho assim. O meu trabalho primeiro é tratar o seu cabelo, para depois a gente ver se realmente ele suporta para ser loiro. Então a gente escureceu o cabelo, que não tem muito o que se fazer. Quando a cliente é muito loira, que tem corte químico, você não consegue fazer retoque de mecha. Então tem que escurecer o cabelo, tratar o cabelo, fazer um teste de mecha, depois que tratou, para ver até onde ele abre, para aí começar o trabalho. Isso leva quanto tempo, mais ou menos? Olha, varia muito de fio para fio. Porque, tipo, se o corte químico foi interno, tranquilo. Ele está ali interno, então ele não está vazando. Agora, se o corte químico é externo, aí não tem pra onde correr. Meu foi assim. Aí é o maior problema. Aí entra naquilo que eu falei, que é o trabalho humanizado. Então, a cliente ela já chega ali carente de informação e carente da imagem dela. Então, eu não posso dizer para ela, vamos fazer em cima disso mesmo. Não tem como. Então, eu tenho que tratar, eu tenho que mostrar para ela onde está o problema, ela tem que estar ciente disso. E eu faço isso com as minhas clientes. Antes de fazer qualquer coisa, eu dou o espelho na mão da minha cliente e eu giro ela 360 graus na frente do espelho. Eu mostro tudo que tem no cabelo dela. Agora, me diga uma coisa. Por exemplo, você me falou muito de cabelo ondulado, né? E o meu cabelo é liso, né? E eu quis ter cabelo ondulado. E daí, mas muito tempo atrás. Nossa, como você falou lá, 1900 e bolinhas, e põe bolinhas nisso. Eu era jovenzinha, e então eu acredito que a técnica mudou, os produtos também. Mas eu queria ter cabelo encaracolado, cacheado. Estragou tudo. Ou seja, gente, olha como eu já sofri com o meu cabelo. Então, eu já tive corte químico do loiro, eu já tive cabelo... assim, eu pegava o meu cabelo, eu puxava, ele saía sozinho. Elástico. Por conta, quando eu quis ficar cacheado. E o pior, não ficou cacheado. Eu nunca consigo ter cabelo cacheado, porque... ele é liso assim, então se alguém faz cacheado, daqui a meia hora ele já está liso. Uhum. Ok, ele é assim, é meu companheiro de vida, eu tô feliz, assim, nunca mais. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É bem isso. It's ok, né? Está tudo bem. Mas em relação agora, eu não sei se você percebeu ou não, porque eu percebi no meu consultório, a respeito de queda de cabelo de Covid. Sim. Como é que você percebeu essa situação? Porque existe... Claro, o tratamento tem como reverter, mas às vezes não é bem na época da pessoa estar com Covid, e sim meses depois. Sim. Você percebeu isso? Sim, não, e tem muita cliente voltando agora, que teve Covid, e que chega lá assim. Mas assim, doutora, eu sou muito franco com as minhas clientes. Eu falo, eu sou visagista cabeleireiro. Eu não tenho formação de médico. Eu não sou esteticista, eu não sou dermatologista. Essa não é a minha área. O que eu entendo é o fio que eu enxergo. Então, quando elas estão com problemas que eu não sei, eu mando para o especialista. Esse é um dos maiores problemas dentro do salão. Uhum. É o cabeleireiro achar que ele tem formação médica. Eu não sou médico. Eu não estudei para isso. A minha formação é visagismo. Eu sou colorista. Eu sou especialista em corte. Eu não sou da sua área. Gente, então eu mando. É a mesma coisa a da minha área. Eu sou dermatologista. Isso aí. Eu sou médica. Eu não sou visagista. Eu não entendo de como, tanto que sofri com o meu cabelo. Se eu soubesse, não teria sofrido. Sim. Né? Eu acho assim que aí é uma questão tão importante de nós trabalharmos em rede. Eu acho que nós somos uma net. É verdade. E nós não trabalhamos sozinhos. É bem isso. O visagista, o cabeleireiro precisa do médico, que precisa do designer, que precisa
do arquiteto que precisa... Nós precisamos um do outro. Sim. Não há por que invadir a área um do outro, porque isso vai criar um malefício não só para o paciente ou para o cliente, mas para nós mesmos, porque estraga a nossa imagem. Né? Eu achei muito bonito isso que você falou, porque tem acontecido e às vezes a gente tem que daí resolver problemas. É bem isso. Que o paciente vem trazendo de outras. Por exemplo, nós temos casos que eu acredito que deve chegar próximo para você também. Para mim chega, assim. Eu quero um preenchimento de boca. Eu quero assim, ó, Angelina Jolie, eu quero esse. E daí é uma pessoa caucasiana. Ela é nórdica, ela é uma alemãzinha, ou seja, caucasiana. Não tem como fazer um lábio estilo Angelina Jolie. Então, nós também temos que ter essa maneira, essa sensibilidade de mostrar à paciente que ela não vai ficar bem assim. Sim. E mesmo assim ainda acontece algumas situações como essa. Aí entra no que você falou. Quando a paciente está pedindo algo que de repente nem não fica bom para ela. E isso daí você tem que convencê-la, né? O que não é uma tarefa fácil. Não é. Mas o mais legal é que no visagismo, isso para mim é muito tranquilo. Porque como eu trabalho os terços faciais da pessoa e essas proporções faciais, ela vai vendo o que fica bom para ela. E ela vai vendo que o nariz comunica algo, que a boca dela comunica algo, que o queixo dela comunica algo, que a testa, que a sobrancelha, que o olhar. Então, tudo que ela tem é pessoal. E a partir do momento que ela muda, ela vai comunicar outra mensagem. E isso é muito mais fácil para mim por conta disso. Porque eu vou dizendo tudo que ela tem e o que comunica e por que Deus fez isso nela. Olha, então fica fácil, sabe? Eu já decidi. Quando tiver algum problema no consultório, em dizer, veja bem, essa boca não... Vai entrar o Rafa. Você vai receber, com certeza, porque eu preciso dessa ajuda. Não, é muito Às legal. vezes é necessário, porque você tem todo esse seu conhecimento para mostrar à paciente a realidade. Você não vai convencê-la de algo irreal. Sim. Você vai mostrar a realidade, é ela que vai se convencer. É bem isso. Não, e tem uma coisa que é bem legal que aconteceu comigo esse ano mesmo. Teve uma cliente que fez esse processo de consultoria e ela já tinha feito a boca umas 3 vezes. E todo mundo falava que ela tinha cara de brava, e ela não sabia onde estava a cara de brava que as pessoas falavam dela. E aí eu comecei falando dos terços, tudo e tal, quando chegou no terço inferior, que era a parte da boca, e aí eu mostrei para ela o que estava acontecendo de errado na boca dela. E aí peguei e desenhei o lado como seria o correto para o terço facial dela. E a gente tirou a foto. Quando ela se viu no espelho, ela ficou louca. Ela, meu Deus, agora é isso que eu entendo porque que as pessoas falam que eu tenho cara de brava, é essa boca. E a boca dela era assim, ó. Ai, meu Deus. Só era preenchido aqui. E aqui não tinha quase nada, doutora. Sim, Era muito estranho. E aí ela pegou esse desenho da boca que a gente fez, a proporção correta, aí levou para a menina que ela já iria fazer o preenchimento. Aí a menina preencheu de acordo. Ela hoje é a pessoa mais feliz do mundo, porque tirou totalmente aquela boca que ela tinha antes, sabe? Então é muito legal por conta disso. Então, para mim, fica um trabalho muito fácil quando a pessoa faz o processo de consultoria, porque ela passa a se ver como as pessoas a veem. Agora, veja, Rafa, eu acho muito interessante, eu estou realmente assim, apaixonada pelo tema, mas existem casos, por exemplo, é que eu tenho, o meu lado daí é um lado mais, né, técnico e médico, mas, por exemplo, eu vejo muitas pessoas com alopécia de tração. Sim. Porque usam muito rabo de cavalo. Então,
A alopécia que a gente Sim. percebe de tração é mais aqui na frente. O alopecia, me explica, doutor, o que é Desculpa. alopecia? É verdade. Porque Olha, às vezes você falou alopecia e falei, gente, tração, eu pensei numa pra mim tá imaginação. super de boa, eu tô entendendo, é Você verdade. entende. Agora eu não entendi, eu... gente, olha, para Não, mas isso é que há necessidade que alguém nos freie e diga, epa, ok, alopécia, abre aspas, queda de cabelo de forma devido a alguma alteração do organismo, em que pode ser a queda de cabelo alopécia localizada, ou seja, partes do couro cabeludo que está sem cabelo, podem ser rodinhas de perda de cabelo, pode ser alopécia de tração, ou seja, só aqui na frente do cabelo, pelo cabelo estar tracionado, pode ser puxado. alopécia, exato, Isso. difusa, em que é a alopécia que ocorre por alteração hormonal, gestantes, pós-parto. Pode ser alopécia androgenética, ou seja, aquela alopécia devido à alteração hormonal, muito hormônio masculino, mulheres com vários policísticos. Daí, ou pode ser até alopécia universal. Essa alopécia universal, eu tive um caso de um paciente que ele teve um super estresse e, Juba, ele perdeu todos os pelos. Do cabelo, da sobrancelha, do corpo, tudo. Nossa. E eu queria saber, como é que você vê... Porque com certeza chegam alopécias para você, né? Sim. O que você mais vê de todas essas alopécias que eu falei? Olha, o que no popular, para o pessoal entender melhor, o que chega muito para mim é a alopécia frontal, né? Porque ou por genética, ou porque realmente a pessoa traciona muito o cabelo. E um outro que chega muito é de mega hair. Nossa, é verdade. Olha que interessante. De mega hair. Porque Nossa, super coloca verdade. sempre no mesmo local. E o problema, às vezes, é colocar um peso maior do que o fio. É o que acontece muito, a doutora daqui, ela não vai me deixar mentir. Quando você coloca um peso maior do que a quantidade de fio, acontece a atração. Com certeza. Porque, na verdade, está tracionando Isso e aí. acaba tracionando o bulbo capilar e o bulbo deixa de receber a quantidade de sangue necessária para o cabelo crescer. É bem isso. E daí? Mas aí vem um problema. Sim. Muitas pessoas que estão nos assistindo querem colocar mega hair porque estão com pouco cabelo, porque, de qualquer forma, Sim. acabam tendo essa necessidade. Sim. Não, e pode Pois usar. Qual a saída que você dá para o pessoal que quer usar mega hair? É o que eu sempre falo, o problema é não saber cuidar. Esse é o maior problema. E a outra questão, doutora, as pessoas não dão pausa de descanso. Elas colocam, tiram e colocam. E vão nessa vida louca. Eu sempre falo, quer usar mega? Usa mega. Tira, fica pelo menos uns 15 dias sem, deixa o cabelo respirar, para depois recolocar de novo. E existem hoje tem vários métodos que são muito mais tranquilos. Tem o famoso tic-tac, que são aquelas fitas, que é uma presilha que você só prende ali, que em TV a gente usa isso 24 horas. Sabe essas atrizes que você vê com esses cabelos lindos, maravilhosos? Quase nenhuma tem cabelo. É tudo tic-tac, tá? Elas usam em média 3, 4, tem pessoas que usam 5 tic-tacs para gravar o personagem. Então, e elas ficam atrás desses cabelos achando que é o cabelo delas. Não é, gente. Fica essa dica. Pode usar, mas use com cautela. Saiba o que você está colocando no seu cabelo e pense que todo processo tem que ter uma pausa. Ele não pode ser contínuo. O problema é quando é contínuo. Colocou, fica um mês sem. Não tem problema, você não vai morrer porque ficou um mês sem cabelo. E mas o tic-tac O tic-tac você coloca e tira. Ai, que é a legal, melhor né? coisa que tem. O tic-tac, para mim, hoje é uma das melhores coisas. Porque você coloca e tira a hora que você quer, é tranquilo, mas ainda assim, se você não souber prender o tic-tac, também É dosado. vai existir atração. Agora, tem uma outra dúvida, assim, queixa de pacientes que eu tenho. Isso eu gostaria muito da tua opinião. A respeito, assim, a paciente chega no meu consultório e diz, puxa, meu cabelo não cresce, meu cabelo não tem brilho, meu cabelo está sem graça.
E esse não cresce, eu escuto com muita frequência. Eu também. Pois é. Não cresce, ó. Então, o cabelo cresce 1 centímetro por mês, mais ou menos. E o que eu comento assim? Como tratar o cabelo para ele ficar brilhoso? Eu tenho dado algumas dicas, mas eu gostaria que você me desse uma ajuda a respeito de escovar bastante o cabelo, no sentido de aumentar a circulação do couro cabeludo, usar shampoos adequados para o cabelo. E tem pessoas que usam, por exemplo, máscaras capilares como leave-in. Quer dizer, máscara é máscara, leave-in é leave-in. Sabe? Então, quer dizer, querem porque querem hidratar o cabelo e deixa a máscara lá, sei lá, dormem com a máscara. Porque a intenção é boa, mas o resultado é péssimo. Então, assim, para a sugestão que eu dou para os meus pacientes, primeiro tem que fazer sempre um check-up, né? Sim. Um check-up para saber se não está com anemia, alteração de tireoide, ver se não tem. Isso influencia muito. Absurdo. Isso é muito importante você falar, doutora. Porque eu falo isso com as minhas clientes. Às vezes elas chegam falando assim, o meu cabelo não cresce. Eu falei, como que estão os seus exames? E, gente, é sério, eu falo com as minhas clientes que eu sou muito louco, porque eu faço tipo de pergunta que elas nunca vão esperar dentro de salão. Eu pergunto, como que está o seu exame? Você já está menstruando, você parou de menstruar, você está na menopausa. Eu pergunto tudo isso, eu não tenho vergonha nenhuma. É lógico. Porque isso influencia diretamente. Total. E outra coisa, te cortando, desculpa. Outra coisa é que, às vezes, a pessoa ela quer um cabelo incrível, mas não quer cortar o cabelo. Eu falo, gente, não tem produto que salva. Não Quando tem. está morto, tem que cortar, gente, pelo amor de Deus. Não, você vai gastar milhões ali naquela ponta desse tamanho que está morta, e o cabelo lindo chega naquela ponta, está todo morto. Tem que cortar. Se não cortar, gente, não tem produto que faça efeito. Porque o tratamento não é no fio. O tratamento é o bulbo. É isso aí. E daí o fio está quebrado, vai fazer o quê? Vai colar com super bonder? Não tem. Mas a minha pergunta a você, que eu gostaria que... Eu realmente não sei como orientar minhas pacientes. Sim. De que forma fazer essa escovação e que tipo de escova. Porque senão quebra o cabelo. Sim. Quer dizer, vou escovar de qualquer jeito com ele molhado, ou então dormir com o cabelo molhado. Meu Deus. Gente, pelo amor de Deus, não faço isso. Cresce fungo, tá? Cresce fungo no travesseiro. É bem isso. Daí dá problema. Mas me dá essa dica, que eu não sei. Tá. Muito, muito importante. Todo processo de calor tem que existir uma proteção no fio, porque senão ele tira a água do fio. Então, é sempre importante você usar um protetor térmico. Sempre. Ralf, o meu cabelo eu sequei e vou de manhã puxar com o secador. Eu passei o protetor térmico ontem. Tem que passar de novo? Tem. Porque o protetor é na hora que você usa uma fonte de calor. Ralf, eu escovei de manhã e vou passar uma chapinha à tarde. Tem que passar o protetor? Tem que passar o protetor. Mas, Ralf, o meu cabelo está seco. Borrifa, pega o secador e aí você prancha. O protetor térmico ele é muito importante para preservar a estrutura do fio. Tá? Então, nunca usar nenhuma fonte de calor sem um protetor térmico. E aí tem vários dentro do mercado que vai de acordo com a necessidade de cada fio. Então, para isso, tem que ver como que está esse fio. Se é loiro, então é um protetor para um cabelo sensível. Se é um cabelo natural, então vai ter vários tipos de protetores de acordo com o fio. Principalmente loira, que você é loira, né, doutora? O cuidado é redobrado. Muito maior. Porque o cabelo é muito mais sensível, porque existe processo de descoloração. Então, o processo de descolorir afina o fio. Então, ele entra no córtex. Então, o cabelo fica muito sensível, muito fragilizado. Então, e a fonte de calor amarela, o loiro, se não tiver um protetor térmico, se você é uma loira de base 10, um platinado, e você não usa um protetor térmico, o cabelo vai ficando amarelado, fica horrível. Então, esses cuidados, para mim, o cuidado mais importante é o protetor térmico, porque toda mulher gosta de ter um cabelo sempre escovado e sempre bonito. Para quem não usa fonte de calor, também pode usar um protetor térmico? Também pode, porque a luz hoje em dia tem muita luz quente por aí. Então, isso também frita o fio. Então, se você tiver um protetor com filtro solar, ajuda muito também. Nossa, essa tua recomendação bate com a minha de usar filtro solar, né? É bem isso. Quer dizer, tem que usar filtro solar o tempo todo, não é?
Mas, bom, eu gostaria daí a respeito da escova, mas eu tenho outra pergunta. Vamos lá. Não, mas eu ainda tenho mais uma. Tá, então deixa eu falar dessa Ok. da escova. Eu sempre gosto de ensinar as minhas clientes a escovar o cabelo de acordo com o crescimento do fio. Todo fio ele tem um lado que ele cresce. Então, quando você escova de acordo com o crescimento do fio, você ativa melhor essa circulação sanguínea, tá? Aí a questão é como descobrir para onde cai o seu fio. Como aí é que faz com isso? o cabeleireiro, não tem muito para onde correr. No espelho não dá, né? Então, dá, tem como. Se você na frente, a mulher é muito mais fácil que o cabelo é maior. Se você levantar na frente do espelho o cabelo e der uma soltadinha, você vai ver para onde ele está caindo. Então você vai ver se ele cai um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, se ele cai para frente. Acho que tem que ser um pouco mais devagar, né? Ou não? Não dá para ver. Então, ó, como ele tá escovado, é um pouco diferente, mas tipo, aqui nessa frentezinha a gente já vê que ele abre para as laterais. Tá? Então é bem provável que seu cabelo caia para um lado e caia para o outro. Então quando é para o meio. Partido, o né? que faz? Isso daí. Então, Como é que escova? o ideal é sempre você escovar de acordo com o crescimento do fio, tá? Essa técnica é bem antiga, mas é a técnica que melhor preserva o fio. Quando você vai contra o fio, você também faz uma tração nesse fio. E aí tem muito Olha cabelo que quebra na hora que escova. Que coisa. Por conta disso. Por conta direcionamento. Isso aí. O direcionamento do fio, assim, a gente usa muito isso em alisamento. As pessoas que alisam o cabelo entendem muito de direcionamento do fio. Porque isso é uma técnica bem antiga, que hoje em dia poucas pessoas sabem disso e usam isso, mas ela é muito boa. De você alisar de acordo com o crescimento. Tem pessoas que crescem toda essa parte do meio para frente, então alisa para frente, essa para cá, alisa para cá, ela ou para cá. Então você vai direcionando. Quando você joga ele todo para trás normal, o caimento está perfeito. Ai, que lindo, sem deve marca ficar. nenhuma. Então fica sem nenhuma marca. Então isso ajuda muito, direcionar para onde você realmente cai o fio. Mas geralmente as pessoas não fazem isso, então elas vão escovando para todos os lados. Não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que vai melhorar mais a saúde. É igual remédio. Ou você toma ou você não toma. Você vai passar ali por um perrengue se você não tomar. Se você tomar em 2 dias, você tá bom. Com cabelo é a mesma coisa. Tem a matemática. Então, se ele cresce para esse lado, para que ir contra? Se você tem um cabelo muito castanho, muito escuro, você quer ficar muito loira, corre o risco de quebrar. Então, tudo é saber falar, tudo é saber se conhecer. Então, quando eu falo desse processo humanizado, é muito isso. É você conhecer os seus detalhes, que é o que a mulher e o homem do século XXI está fugindo muito disso. As pessoas não estão parando para se olhar no espelho. E aí quer que a gente conheça eles. Então, o meu processo, antes de fazer qualquer coisa, é eu botar a pessoa na cara do gol. Eu faço ela se ver. É muito louco, porque elas ficam assim, Rafa, você está realmente me fazendo que eu me veja? Falei, sim, porque quem vai se olhar é você. Se você não se conhecer, não tem como fazer nada. Agora, me diga uma coisa, quando você tem, por exemplo... eu respondi a sua pergunta? Respondeu e muito bem. É porque bem. como é uma coisa visual... Fica meio difícil, às vezes. Eu consegui entender, então, eu acho que vocês também conseguiram entender. Qualquer coisa, manda aí, gente. Exatamente. E dá para colocar, gente, coloca depois nos comentários, porque vai ficar gravado. Depois a gente responde. Eu volto. Eu já me convidando, eu volto. Não, já está convidado. Mas, por exemplo, pessoas que fazem jogging, que estão fazendo esporte e fica com aquele suor no cabelo. E eu vou montar uma situação. É uma empresária que vai fazer natação. Então, quem fica loira como eu, para ficar verde, por mais que a piscina seja só de sal e não tenha cloro, tem, né? Cloreto de sódio, tem cloro. Cloreto de sódio. Então, não dá para ir com essa. Então, o que fazer? Quem faz natação, o que fazer para dar uma protegida no cabelo? O que você acha que dá para fazer? Mais uma coisa, protetor térmico para proteger do cloro. Olha que interessante. Tem protetor térmico para piscina.
tá? Porque o que deixa o cloreto de sódio, ele é azul. E o cabelo loiro, a altura de tom é amarelo. Amarelo com azul, fica verde. Então, esse é o maior vilão. Não é a piscina em si, é o cloreto de sódio. Porque ele é azulado. E o cabelo loiro... Fica verde. Fica verde. Ó, pra gente entender, quando a gente fala de cabelo loiro, a gente fala de altura de tom. Então, doutor, é muito importante a gente, quando fala sobre a altura de tom, a gente entender que na altura de tom a gente vai desde o 1 até o 9. E aí vem o 10, 11, 12. Então, quanto mais claro for esse cabelo, mais a altura de tom é amarelado. Então, amarelo com o cloro de piscina, que é azul, ele fica o quê? Esverdeado. É verdade, amarelo e azul fica verde. É bem isso. Então é por isso que fica o cabelo, quanto mais loiro, mais tem que ter cuidado dentro da piscina, por causa do famoso cloreto, porque ele é azulado. Então é um cuidado que a gente precisa ter. Então não é que o cloro de piscina deixa esverdeado, é a composição química do azul que tem dentro, que vai nessa água, junto com o amarelo, que é a altura de tom, tá? E aí fica verde por conta disso. Então, usar um protetor térmico para a piscina, ele é muito importante, porque isso não acontece. Exemplo disso é uma cliente minha, que ela usou um protetor térmico basicamente 1 mês e meio. Ela usou todo santo dia bonitinho, na praia, direitinho, bonitinha. Um dia... ela esqueceu de usar. Quando ela pisou na piscina, o cabelo ficou verde na hora. Usou um tempão e um dia ficou verde. Pois é. E uma coisa que eu peço muito, agora, veja, como tem que tomar cuidado em relação à praia, à piscina, isso que nós estamos conversando com vocês, e eu estou comentando agora a respeito de cuidar da aparência do cabelo, cuidar para não ficar esse verde horroroso que eu já tive. Agora eu vou pedir uma coisa. Então, veja bem, Ralph pede para usar protetor térmico. Vanessa pede usar filtro solar, mesmo que vá na piscina. Ou seja, passei o filtro, acabei de passar, foi para a piscina. Saiu da piscina, já estou protegida. Não está. Não está. Vai ter que passar de novo. Então, o que eu comento muito isso para as pessoas que não têm muito cabelo, os filtros solares em spray. Sim. Eu acho muito interessante, porque pega o couro cabeludo, o rosto, ou então pessoas que têm muito pelo no corpo, para usar o filtro solar. Mas tem outros detalhes também que eu acho muito importante, e daí entra com o que você falou. Então, ou seja, as especialidades se misturam. Sim. Você falou para mim, falou para nós, sempre usar protetor térmico antes de secar o cabelo. Pois então eu vou falar, sempre secar o cabelo após exercícios físicos na piscina ou jogging, ou seja, não pode ficar de cabelo molhado. E por N motivos, quer dizer, motivo, né, de baixar resistência nessa época de Covid, isso também é importante, mas independente disso, a respeito de fungos que crescem no couro cabeludo e que pelo cabelo molhado acabam pegando a pele. Então vem aquelas pessoas, doutora, está cheia de mancha aqui na pele e eu não sei por quê. Então deixa o cabelo molhado, dorme de cabelo molhado, o fungo gosta de ambiente quente e úmido e acaba fazendo as manchas de pele. É uma coisa que eu queria te perguntar, entrando nesse assunto que a gente está falando de estético e tal, e também no assunto da doutora, relacionado à questão médica, né, essa questão estética de procedimentos estéticos, tem uma coisa aqui que é interessante, que eu queria mostrar para você, que você provavelmente deve conhecer, que é a Luísa Sonza. Esse daqui é o depois dela, é agora, em 2021 ela tá desse jeito. Só que tem um negócio. Olha, doutor, olha que coisa. Olha como é que ela era antes. Isso aqui não é criticando a pessoa, tá, gente? É totalmente a parte visual e a parte... Somente técnica. Totalmente técnica. Tanto que eu nem sei nada dela. Eu sei que ela tem música e olha lá, mas ela é uma celebridade. O foco aqui é realmente o visual. Mas olha ela antes. Ela nasceu, ela é desse jeito. E depois ela ficou assim, entendeu? Meu Deus, que diferença. Parece outra pessoa. Isso eu queria saber.
Começando pelo Ralph e depois a doutora. Ralph, o que é incômodo talvez olhar mais essa imagem? Incômodo no sentido de alguma coisa está diferente ali, está estranho, entendeu? Primeiro ponto que a gente leva em consideração ali é o contraste. Contraste é o que? É a relação de cabelo, pele, sobrancelha, cílios, cor da íris, cor de lábio e cor da pele, tá? Essa foto que está aí agora, o contraste está muito alto. Então o cabelo grita, ou seja, o cabelo grita, a sobrancelha grita, e aí começa a dar muito mais desenho para tudo que está dentro do rosto dela. Coloca lá na outra foto. Antes? Isso. Tá. Ó, aí a gente chama de contraste baixo. Se você vê o cabelo dela em relação à pele, à sobrancelha, cílios, não tem tanta diferença. Isso é um contraste baixo. Isso traz naturalidade, traz suavidade. Quando você pega a outra imagem, ela quer o quê? Ela quer uma imagem de força, de uma mulher mais poderosa, ousada, dinâmica. Então, tudo muda. Claro que tem vários processos ali, várias intervenções que ela fez no rosto. Mas o contraste influencia diretamente nisso. Tá? Então, o contraste ele vai trazer ou mais suavidade ou mais força, dependendo da onde você esteja com o seu contraste. Mas visualmente o contraste ali nela faz total diferença. Até, se você pegar aqui a segunda foto dela aqui, atual. Aqui embaixo? Isso, com o contraste baixo, aqui, é atual dela. É verdade. E ali é um contraste, mesmo com os procedimentos, você vê a boca é igual, formato de olho, de sobrancelha, uma está mais escura, a outra está mais clara, mas esteticamente falando, o rosto, eles estão iguais. Só que o contraste dela ali está baixo, ou seja, a boca não grita tanto, os procedimentos dela ficam mais sutis. Quando o contraste está mais alto, tudo grita nela. Então isso pode trazer uma beleza, como pode trazer um pouco de repúdio, criar uma imagem muito chocante, que é isso que essas atrizes fazem. Essas cantoras, atrizes fazem muito isso por conta disso, para criar mesmo esse impacto visual. Né? É alterar esse contraste. E é isso aí, no caso, provavelmente tem uma pessoa que tem uma formação parecida com a sua. Sim, por trás, que tem todo um processo por trás disso. Por que ela está fazendo isso? Então, é uma fase de algum clipe que ela vai gravar, é alguma coisa que ela vai estar fazendo que precisa... É a narrativa dela. Né? Isso, que precisa que essa imagem dela esteja com uma imagem forte. Aqui, a imagem dela é muito mais doce. Mais menina, né? Isso, é uma imagem meiga, porque teen, o contraste está baixo. O contraste dela lá alto, por mais que ela esteja também com uma imagem teen, jovem, mas é mais rebelde. Então cria uma outra mensagem visual, é bem isso. Agora você, não sei se dá para perceber, volta para mim, por favor. Naquela, isso mesmo. Não, anterior, onde ela está subindo. A outra tá. Não, antes. Tá, esta mesmo. Veja bem, aí eu não tenho a mínima ideia o que foi que ela fez. Sim, não dá, né? Eu não tenho a mínima ideia se ela fez preenchimento, se fez botox, o que aconteceu. Então eu não vou falar dela, eu vou falar da imagem que eu estou vendo e eu vou imaginar que tenha acontecido isso. Por exemplo, é muito comum pessoas querem fazer botox com áreas de pontos chamado Nefertiti, que são 3 pontos nesta região aqui, com o sentido de diminuir a flacidez e diminuir a papada. Essa é uma técnica que já não é tão recente, Nefertiti já é feita com algum tempo, mas, na verdade, pode existir o risco de fazer um sorriso assimétrico. Eu vi num congresso, uma médica fez em outra médica. Então, quando ela estava em repouso, estava ok. Quando ela sorria, parecia que havia um bloqueio de trigêmeo ou uma parada facial, uma paralisia facial. Nossa, Deus. Exato. Agora, você perceba como ela pode ter o sorriso assim mesmo, dela própria, mas esse efeito pode ocorrer também fabricado por um botox, por uma terapia de botox, em que você coloca uma quantidade igual de um lado e de outro, mas a musculatura não é igual. Nós não somos iguais, nós somos assimétricos de face.
Então, você tem que fazer uma boa avaliação do rosto para poder colocar o Botox. Preenchimento, eu acabei de ver ali embaixo. Efeito Khloe Kardashian. Oh my gosh. Verdade. Pois é. Então, aí cai naquela besteira de que eu quero ser Igual uma a Kardashian. Entendi. Então, às vezes você quer tanto ser uma Kardashian que você deixa aquela situação, coloca naquela que ela está mais angelical e parece mais nova. Ou seja, você deixa uma pessoa, quer dizer, uma menina linda, maravilhosa. Perfeita, né? Perfeita. Não precisa mexer nada. Não precisa Olha mexer. só. Aí está uma coisa que às vezes eu faço e você percebi que faz. Quando você olha e diz, você não precisa. Sim. Você de saber dizer não e a paciente ou a cliente entender o porquê do não Isso e aí. confiar no profissional. Esse é o recado. Então, Ralph e doutora, tem uma outra aqui que é bem interessante, que foi ao contrário. Eu gostei muito, o pessoal também achou muito legal o resultado dela, que é a irmã do Neymar. Vou mostrar para vocês aqui. Isso daqui é o início do processo dela, antes, aí durante, né, essa questão da estética. Aí ela se transformou nessa foto e nessa. E ficou excelente, entendeu? E explica pra gente essa questão do visagismo, como é que foi assim? Tipo, o que você pode dizer? Olha, eu sempre falo assim, que não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que eu quero da minha imagem. Então, quando eu busco uma beleza que está na minha cabeça, que é o certo para mim, eu acho que a gente também tem que respeitar em alguns pontos essa beleza que a pessoa ela está buscando. Claro, como a doutora está aqui, respeitando até onde a gente pode ir. Mas existem procedimentos, no caso dela, que, nossa, deu um boom de beleza. O contraste ficou incrível, o cabelo deu um desenho muito mais bonito, o levantar de nariz, o preenchimento de boca, se você voltar lá antes, ficou muito bom. E ela fica ainda mais bonita com o cabelo cacheado do que com o cabelo liso. Se você vê ela aqui, ó, aqui é um contraste que não traz beleza para ela. Por quê? Ó, aqui, ó, ela tá totalmente loira e não bate com o fundo de contraste dela. Não deixa ela visualmente elegante, sofisticada, que o contraste ele é para isso. É para trazer sofisticação. Aqui, ó, se você olhar bem, a sobrancelha grita e os cílios gritam. Coloca na outra agora, isso, coloca na outra lá. Ó. A outra agora, ó, olha como o contraste fica bonito. Por quê? Tem continuidade de sobrancelha com raiz de cabelo. Isso trouxe beleza visual para ela, já que a pele dela é uma pele mais vibrante. Então, respeitar isso faz com que a beleza fique mais bonita ainda. Porque se a gente não respeita o contraste, a gente acaba deixando a pessoa feia e pode envelhecer, pode dar mancha, pode criar olheira, então pode trazer muita profundidade aonde não é necessário. Então o contraste ele ajuda muito. Nesse caso, a sobrancelha não gritou, o cílio não gritou, porque a raiz deu continuidade para essa beleza dela. Então aí, nesse cabelo, eu gosto muito mais do que o outro. Ficou muito mais bonito aí. E original, né? Isso, dá parece esse uma menina efeito padrão original, fala, né? bem isso. Interessante. Aqui ela fica bem mais natural. Esse original Isso, é naturalidade, isso. Ela fica mais natural. O contraste, ele vem muito para isso. Ó. Que nem aqui, a doutora que está aqui do nosso lado. O contraste dela é um contraste, se ela tivesse sem o loiro, que é um contraste médio. Tá? Só que ele é um contraste médio quase indo para um alto, por causa da íris do olho dela, que é muito escura. A íris dela é muito escura. Então, ela tem um cabelo que é um loiro escuro, seu, doutora? Ou é um castanho claro? Porque porque o loiro... Não sei, acho que é castanho claro. É porque, assim, quando eu tenho uma cor de cabelo e quando eu tenho uma cor mais clara perto desse cabelo, o cabelo ele abre o tom, tá? Então, por isso que não dá para saber de longe aqui. Mas aqui, olhando hoje, ela é um loiro escuro. É como se fosse um 6. Por quê? Em volta desse cabelo está muito loirão, então ele tende a clarear e não escurecer ainda mais, tá? Porque ela está quase sem contraste nenhum de raiz de cabelo.
Mas o contraste dela ali, olhando hoje, é um contraste médio. Se você vê, ó, a cor do cabelo dela, para a cor da sobrancelha não grita tanto. Para a cor da pele, tá um efeito mais natural, traz de beleza para ela. Mas ela com um fundo de cabelo mais escuro, traz mais força, deixa ela mais firme, por causa da cor da íris dela. A cor da íris dela é muito escura. Ela, muito loirona, ela fica mais sutil, mais leve, traz mais leveza visual. Tá? Então, tudo isso vai criando desenho. E aí, quando ela tá com o cabelo escuro, ela se sente mais forte. E aí, ela faz o quê? A maquiagem dela, ela pesa de uma outra maneira, ela vai usar a boca mais vibrante. Então, é uma coisa meio que inconsciente. Ela vai redesenhando de maneira diferente. Né? É. Agora, quando ela agora muito loira, que nem ela tá, ela sabe que se ela botar um batom muito vibrante, a boca chega antes dela. Fica realmente deselegante. Isso aí, não fica elegante, porque o contraste dela muda. E aí ela faz o quê? Bota a cor mais de boca mais sutil, mais natural, ela capricha um pouco mais no canto de olho. Então, tudo isso influencia diretamente, inclusive nessas harmonizações também. Interessante. Olha aqui, você pode colocar lá de volta? Desculpa. Coloca na primeira, por favor. É isso, nós estávamos comentando e eu vou pegar o gancho do Ralph. A respeito da sobrancelha, você vê o que é possível fazer com preenchimento. Lógico que ela fez uma harmonização facial. Sim. Essa harmonização facial é possível com ácido hialurônico levantar o canto da sobrancelha deixando em asa de gaivota. Ou seja, a sobrancelha dela tinha um desenho reto e foi feito um desenho da sobrancelha. Claro que diminuíram, foi feito um designer de sobrancelha com retirada de pelo, com certeza, mas não só com isso, e sim com o levantamento da pálpebra. Se vocês observarem a pálpebra da parte anterior, onde ela era anteriormente, está uma pálpebra um pouquinho mais caída e a outra está uma pálpebra mais distanciada da raiz do cílio, devido ao... Então, isso é um preenchimento bem feito, ou seja, da raiz da cauda da sobrancelha. E se vocês observarem um pouquinho mais, a boca, o lábio, eu acho assim, para o meu padrão, está com um lábio muito aparente, mas eu tenho certeza que isso foi feito logo, essa foto deve ter sido tirada logo após o procedimento e devia estar com edema. Então, eu não considero esse o resultado final do lábio, embora, se fosse, eu não gostaria. Né? Mas é claro que fica inchado. Né? Então, mas vocês observando o ângulo da mandíbula, dá para observar nitidamente que foi feito um preenchimento para fazer o ângulo da mandíbula e deixar o rosto um pouco mais quadrado. Então, ou seja, abriu o olhar e deixou a boca com não assim esse aspecto tão centralizado do lábio superior, com arco de cupido, e também foi feito digamos, um desenho do ângulo da mandíbula que é muito importante, e com isso também há uma diminuição de papada. Se vocês observarem ali, ela é muito jovem. Aqui, né? Exato, mas tem um pouquinho de papada, e com o ângulo da mandíbula some a papada. Mas tem mais um detalhe muito importante nessa harmonização facial, é a ponta do nariz, que não pode estar o mento, ou seja, o queixo, para trás. Então, ou seja, foi colocado também ali ácido hialurônico na região do queixo, para que fique no mesmo nível da ponta do nariz. Então, foi arrebitado o nariz, com o preenchimento, o lábio, com certeza está demasiado, mas foi tratado esse rosto na região da mandíbula, não só o ângulo da mandíbula, mas como também o próprio queixo. Pode passar outra? Então, isso é uma harmonização que eu particularmente gosto. Dá para perceber agora o lábio, que não está um lábio tão centralizado, o lábio superior. O nariz, impossível fazer esse nariz somente com preenchimento. Então, eu tenho a impressão de que há uma colaboração da cirurgia. Uma cirurgia, no caso, plástica. Tá. Eu acho, né? Eu não muito... sei. Exato, quer dizer, daí não dá para fazer tanta diferença, mas eu estou supondo. Não conheço o caso, mas vocês podem observar, concordo plenamente com o Ralph a respeito dos cílios. Eu acho que os cílios, eu não saberia explicar em termos de visagismo, mas eu posso dizer, como leiga nessa área, de que
não está bom de olhar, não está gostoso de ver. Tá Uma muito pessoa forte, está né? muito forte, Interessante, está né? muito artificial. Do ponto de vista médico, eu aconselho milhões de vezes não fazer harmonização no nariz, porque o ácido hialurônico pode invadir uma artéria. E nós tivemos, infelizmente, um caso de uma moça de Criciúma, de 30 e poucos anos, que ela fez ácido hialurônico no nariz e foi injetado numa artéria e teve um AVC, um acidente vascular Sério? cerebral, e ela acabou falecendo 2 dias depois na UTI. Então, ou seja, é bonito ficar, a gente tem que ficar bonita, sim, mas com saúde. Então, se ela fez cirurgia plástica, eu aconselho e aplaudo, porque eu não gosto de preenchimento no nariz. No nariz, interessante. Agora, pode passar outro? Agora, isso que eu queria finalizar toda essa orientação que eu fiz e essa análise que nós fizemos de um profissional e de outro. Achei lindo esse cabelo, maravilhoso esse cabelo. É verdade. Eu acho que ela deve ter feito um branqueamento, ou talvez tratamento de fotografia, mas se fez o branqueamento dos dentes, isso é muito importante. Vocês observam que ela não tem aquela centralização novamente do lábio, então o sorriso está lindo e maravilhoso. O ângulo da mandíbula está lindo e maravilhoso. A sobrancelha dela está maravilhosa. Tá linda, né? Está linda. Então, o que eu acho? Ela está se sentindo linda. Ou seja, finalizo a minha análise sendo que você pode fazer tudo isso e se a paciente não se sentir confiante e linda, não vai ficar linda. É. Então, é porque ela passa isso de alma, de espírito. Interessante, né? Olha só. Não, mas olha, foi riquíssimo esse comentário que a gente teve aqui agora dos 2 profissionais, do Ralph e da doutora. Estamos aqui agora, vamos fechar, né, doutora? Infelizmente, Pena. sim, que pena. Eu me empolguei demais com Eu o nosso também. podcast. Aprendi demais com você, muito obrigada. Obrigado. Agora, eu quero saber com a produção se nós vamos ter uma parte 2. Com certeza, não, isso daí sim. Eu tô Então, aí. Porque a gente falou mais de cabelo, né, doutor? Tem a parte da maquiagem. A que maquiagem, também, tratamento né? da pele. Pessoal, tem muita coisa para falar. E vocês vão aproveitar absurdamente o que nós vamos trazer aqui, porque é informação científica, informação Exatamente. verdadeira, a informação que o Ralph falou no início do nosso podcast. Nosso interesse é resultado e deixar a paciente feliz. Isso aí. É isso Então, te esperamos para uma próxima e muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Tô aí, é só chamar que eu venho. Foi isso aí. Então, pessoal, como vocês viram, o podcast está no fim. Agora, eu queria saber as suas redes sociais, Ralph. Fala pra gente. Então, eu uso bastante o Insta, que é ralph.halilovic. Ok. É o que eu mais uso hoje, então pode ir lá que vai ter bastante Vai achar conteúdo. Acha fácil. Legal. É o Halilovic. Não, tranquilo. E doutora, suas redes sociais? Vocês devem seguir as nossas redes sociais do Instagram, doutora Vanessa Nunes. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu respondo ali. Pode confiar Exatamente. que vocês ficarão com respostas. Sigam-nos também no Telegram. Eu não sei se vai aparecer o Telegram, Vai aparecer no tudo. Facebook. E o canal no YouTube também, No né? canal do YouTube. Gente, tem muita coisa boa por aí. Esses assuntos são deliciosos de conversar e deliciosos de escutar e de aprender. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. E também sigam Onway Productions. Nós vamos deixar todas as informações aí. Até mais, até breve. Obrigado. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. E V de vida para todos.